Olá! Na aula de hoje vamos explorar sistemas operacionais da informática, que são essenciais para o funcionamento dos dispositivos que usamos no dia a dia. Vamos entender como eles gerenciam o hardware e o software, proporcionando uma interface entre o usuário e o computador. Bem-vindos a Educaline! Sistemas operacionais são o coração dos dispositivos computacionais, gerenciando assim a interação entre o hardware e o usuário. Eles fornecem a base necessária para que todos os outros softwares funcionem de maneira eficaz. Desde o início da computação, eles evoluíram de simples programas a complexos que suportam uma vasta gama de funcionalidades. Na essência, um sistema operacional atua como um intermediário entre o usuário e o hardware do computador. Este gerencia os recursos, como o processador, a memória e os dispositivos de armazenamento, de modo que o software possa, então, utilizar esses recursos sem precisar gerenciá-los de forma direta. Isso simplifica a programação de aplicativos e melhora a eficiência de uma forma geral. Os primeiros eram rudimentares, projetados apenas para tarefas específicas e operando sem uma interface de usuário gráfica. Eles dependiam fortemente de comandos de texto, exigindo dos usuários um conhecimento mais profundo de comandos específicos para as operações. Com, então, o advento da interface gráfica do usuário, conhecida como GUI, os sistemas operacionais se tornaram mais acessíveis a usuários comuns. Então, GUI permitiu a interação com o computador por meio de ícones, janelas e menus, tornando a computação muito mais intuitiva e menos intimidadora para o público de uma forma geral. Esse foi o ponto de virada que popularizou o uso de computadores pessoais. Alguns exemplos, como o Windows, o Mac OS e o Linux, dominam o mercado, cada um com as suas peculiaridades e base de usuários. O Windows é conhecido por sua ampla compatibilidade com uma vasta gama de softwares e hardware. Já o Mac OS, por outro lado, é elogiado por sua integração perfeita com o ecossistema de produtos da Apple. Já o Linux, sendo de código aberto, oferece uma grande flexibilidade e controle para usuários que desejam personalizá-lo. Além dos desktops, sistemas operacionais móveis como o Android e o iOS revolucionaram a forma como interagimos com dispositivos móveis. Estes são projetados para otimizar a experiência do usuário em dispositivos com telas sensíveis ao toque, integrando serviços de localização, câmera e sensores de movimento. Essa revolução destaca a adaptabilidade às mudanças tecnológicas. A segurança é uma consideração primordial no desenvolvimento dos sistemas operacionais. Eles são projetados para proteger os dados do usuário e garantir que o hardware seja usado de maneira segura e eficiente. Isso inclui a implementação de firewalls, de detecção de intrusos e outras medidas de segurança para defender contra ameaças virtuais. A gestão de memória é outra função crítica, otimizando o uso da memória RAM para garantir que os aplicativos tenham os recursos necessários para funcionar de maneira eficiente. Isso envolve alocar memória para diferentes aplicativos e recuperá-la quando não é mais necessária, evitando assim o esgotamento dos recursos. Os sistemas operacionais também gerenciam o armazenamento de dados, organizando arquivos e diretórios em discos rígidos e outras formas de armazenamento. Estes facilitam o acesso aos dados, garantindo que os arquivos sejam facilmente localizáveis e seguros. A comunicação em rede é outra área que permite que dispositivos se conectem e se comuniquem entre si. Isso é essencial para a internet e para as redes locais, suportando a troca de dados, a navegação na web e o acesso a recursos compartilhados. Atualizações regulares são vitais, corrigindo vulnerabilidade de segurança, adicionando novas funcionalidades e melhorando o desempenho de uma forma geral. Essas atualizações garantem que o sistema operacional
permaneça eficaz frente às ameaças digitais em constante evolução e às demandas dos usuários. A virtualização é outra característica suportada por muitos, permitindo que um único hardware execute múltiplos sistemas operacionais de forma simultânea. Isso é especialmente útil em ambientes de desenvolvimento e teste, onde diferentes configurações precisam ser simuladas. O futuro parece promissor com avanços em inteligência artificial, computação quântica e outras tecnologias emergentes. Eles continuarão a evoluir, se adaptando às novas demandas e possibilitando novas formas de interação entre humanos e máquinas. Os sistemas operacionais são fundamentais para a experiência de computação, fornecendo a infraestrutura necessária para o uso eficaz da tecnologia da informação. Estes evoluíram de forma considerável desde os primeiros dias da computação e continuarão a se adaptar e inovar, moldando assim o futuro da tecnologia digital. Hoje ficamos por aqui, muito obrigado e até a próxima.